Não era um lugar governado por códigos extensos ou debates morais. A lei ali tinha forma, peso e temperatura. Era sentida na pele. Desde o primeiro amanhecer, todos sabiam. Justiça não significava equilíbrio, significava sofrimento proporcional ou exemplar. O medo não era consequência do sistema, era o próprio alicerce. Nesse reino, a ordem não se mantinha por respeito, mas por antecipação da dor. Cada rua, cada praça, cada mural público servia como aviso silencioso do que acontecia a quem cruzasse a linha. Não havia espaço para dúvida ou interpretação. A punição era clara, visível e irreversível. A dor funcionava como linguagem oficial. Não era preciso ler leis, bastava lembrar dos corpos marcados, dos gritos ecoando além dos muros, das histórias sussurradas à noite. A justiça não buscava corrigir, buscava marcar, para que ninguém esquecesse quem mandava. Aqui, viver dentro da lei não era virtude, era instinto de sobrevivência. Nesse reino, o erro não precisava ser provado com palavras. O próprio corpo do acusado já era tratado como evidência. Antes mesmo de qualquer julgamento, ele deixava de pertencer à pessoa. Tornava-se propriedade do sistema, um objeto sobre o qual a justiça exerceria sua mensagem. Crimes não eram definidos apenas por ações, mas por gestos, olhares, suspeitas. Um atraso, uma resposta atravessada, um silêncio mal interpretado podiam ser suficientes. A linha entre inocência e culpa era frágil, porque o que importava não era a verdade, mas o exemplo. O processo começava cedo. Mãos amarradas, costas expostas, o corpo apresentado como se já estivesse condenado. Não havia presunção de inocência, havia expectativa de punição. O julgamento servia menos para decidir e mais para formalizar aquilo que todos já sabiam que aconteceria. Ali, o crime não terminava na sentença. Ele começava no momento em que o corpo era separado da pessoa. Os juízes não eram vistos como árbitros, mas como extensões da própria dor institucional. Sentavam-se acima, não para ouvir, mas para confirmar. Seus rostos eram treinados para a neutralidade absoluta, não por justiça, mas para não demonstrar qualquer vestígio de compaixão. Não existia espaço para apelo emocional. Lágrimas não comoviam, explicações não importavam. A sentença já estava moldada antes da primeira palavra ser dita. O juiz apenas escolhia a intensidade, o tempo e a visibilidade da punição. Eles acreditavam que a misericórdia enfraquecia o sistema. Um castigo brando era visto como convite ao caos. Por isso, cada decisão precisava doer mais do que a anterior, criando uma escalada silenciosa, onde a justiça se tornava cada vez mais severa para se manter temida. Nesse reino, o juiz não perguntava por quê, perguntava apenas quanto. A sentença nunca terminava quando o castigo acabava. Cada punição era pensada para ultrapassar o momento e se estender pelo resto da vida. Quando restava vida. Marcas no corpo, sequelas permanentes, memórias impossíveis de apagar. Não havia recomeço. Havia sobrevivência. Algumas penas eram rápidas e brutais. Outras, longas e calculadas para desgastar lentamente. O objetivo não era apenas causar dor, mas transformar o condenado em um lembrete ambulante. Quem o visse saberia exatamente o preço de errar. Não existia redenção. Cumprir a pena não significava recuperar dignidade, direitos ou voz. A justiça daquele reino não acreditava em aprendizado, apenas em consequências definitivas. O erro era tratado como algo que redefinia a pessoa para sempre. Ali, a punição não corrigia o passado. Ela destruía qualquer futuro possível. A justiça não acontecia em silêncio. Ela precisava de público. Praças eram preparadas, multidões convocadas, olhares alinhados. Ver fazia parte do processo. Quem assistia aprendia sem precisar errar. Não era opcional.
Crianças eram levadas, trabalhadores interrompiam o dia, famílias inteiras se reuniam diante do sofrimento alheio. O medo precisava ser coletivo para funcionar. Cada grito, cada impacto, cada pausa calculada servia como lição aberta. O espetáculo não era apenas para o condenado, era para todos os outros. O sistema entendia que a dor compartilhada se espalhava mais rápido do que qualquer decreto. Assistir marcava quase tanto quanto sofrer. Nesse reino, virar o rosto também era suspeito, porque quem não assistia talvez não tivesse aprendido o suficiente. Com o tempo, o medo deixava de ser reação e se tornava rotina. As pessoas acordavam já calculando palavras, gestos, até expressões faciais. Não por paranoia, mas por adaptação. Sobreviver significava antecipar o castigo antes mesmo que ele fosse cogitado. O silêncio dominava conversas, casas e ruas. Risadas altas eram evitadas, opiniões engolidas. Confiar em alguém era um risco real, porque qualquer um podia denunciar, exagerar, distorcer. O medo não vinha apenas da justiça, vinha dos outros. Ainda assim, o mais perverso era a normalização. Crianças cresciam achando natural. Adultos ensinavam como regra básica da vida. O terror constante já não chocava, apenas orientava comportamentos. Nesse reino, não viver com medo era visto como imprudência, ou pior, como provocação. Com o passar do tempo, a dor deixou de ser apenas ferramenta de controle e passou a ser entretenimento. As execuções ganharam datas, horários e expectativa. As pessoas comentavam, comparavam, lembravam das mais impactantes como quem recorda eventos marcantes. A justiça precisava ser vista, mas agora também precisava impressionar. Penas antigas eram consideradas fracas. O sistema inovava, aumentava a crueldade, criava variações, não para punir melhor, mas para manter a atenção. A multidão já não observava apenas por medo, observava por hábito, por curiosidade, às vezes por prazer silencioso. O sofrimento alheio havia sido normalizado a ponto de perder o peso moral. Nesse momento, a justiça deixava de ser lei, tornava-se espetáculo, e ninguém percebia quando cruzava essa linha. Diante de tudo isso, a pergunta não é histórica, é pessoal. Um único dia sob essas regras exigiria silêncio absoluto, obediência cega e a constante sensação de que qualquer passo em falso teria consequências irreversíveis. Não se tratava de ser justo ou injusto. Tratava-se de resistir sem chamar atenção, de passar despercebido em um sistema que se alimentava do erro humano. Um dia inteiro medindo palavras, controlando o corpo, engolindo reações. Talvez você sobrevivesse, talvez não. Porque nesse reino, a justiça não precisava que você fosse culpado, bastava que você estivesse ali.